Sou o Luís Mário Almeida, nasci em Santo Tomé, em Aguizé. Portanto, eu sou proveniente dos serviçais de Aguizé e nasci em 1961, a era colonial, não é? Os seus pais, os seus pais também nasceram? Portanto, os meus pais, a minha mãe foi a serviçal cabo-verdiana, da Ilha de São Vicente. O meu pai foi um moçambicano, vindo de Moçambique, nos anos 50, não é? Como aqueles moçambicanos reportados, que vieram com um contrato especial, não é? Portanto, os dois trabalharam em Aguizé, alguns anos cumpriram os seus contratos e depois ainda lá mantiveram. E logo, com o destino próprio da vida, então viemos parar aqui nesta zona. Trabalhavam numa roça? Sim, a Roça Aguizé, inicialmente foram contratados da Roça Aguizé. Os seus pais partilhavam algumas memórias, porque como vêm de sítios completamente diferentes, não é? Moçambique, Cabo Verde, partilhavam algumas memórias antes de ter nascido? Se partilhavam memórias, temos daquilo que era as suas terras, não é? A origem. A sua origem? Origem, sim. As suas vivências, o que é que Sim. viram? Sim, por acaso, connosco partilhavam muito, falavam. O meu pai falava muito daquilo que era a sua terra, como é que era a agricultura, como é que eram os animais, as pessoas, porque na altura o meu pai era de Lourenço Marques, né? Nasceu em Lourenço Marques e também uma das coisas que muito se partilhava era mesmo entre os moçambicanos, havia uma ligação entre eles que estavam cá, muita amizade. Uma das coisas que me marcou muito na altura em que todos os moçambicanos eram os meus tios, tinham-me como filho, não tanto meu pai, eles cuidavam de mim, havia aquele carinho, a simpatia, eles se visitavam, aquilo era mesmo amizade entre eles, e interajudas e, portanto, da parte deles, por acaso, tenho uma boa memória. E da parte da minha mãe vinha de Cabo Verde, uma pessoa já com um nível de instrução na altura. Minha mãe já tinha a 4ª classe, era uma pessoa que sabia muito bem escrever, falava muito bem português e tinha muitas memórias de Cabo Verde, muitas saudades dos irmãos, da família e também da música. A música que na altura também eu sentia, porque de vez em quando, uma das coisas que me marcou muito na minha infância eram chegar os sangue-sangos, não é? Chegar os sangue-sangos, não sei se já ouvi falar o termo sangue-sangos. Eram indivíduos que vinham na altura, os contratados vinham, eles vinham assim, em grupos num barco e depois eram distribuídos pelas roças. E quando eram distribuídos, os cabo-verdianos vinham com música, com aqueles cavaquinhos, e depois ainda me recordo que na altura, quando chegavam os caminhões por onde eles eram transportados, passavam pelas dependências e ali perguntavam os que vinham, né? E aqueles que estavam lá, cá estavam, perguntavam, então, trouxe alguma coisa, uma carta, coisa assim, aquela saudade da terra, e isto me marcou muito. E depois era a relação entre meu pai e minha mãe, em termos de serviços. O meu pai era uma pessoa muito forte, era um moçambicano muito forte,
e era uma pessoa que, de certa forma, dava muitas ajudas à minha mãe nos trabalhos, porque a minha mãe vinha de Cabo Verde, e da ilha de onde ela vinha, não era daquela ilha em que São Vicente, não é? Eram pessoas com alguma habilidade, alguma capacidade em termos de intelectuais, interesses, que não eram muito vocacionados para aquele trabalho esforçado, não é? Então, minha mãe era ajudada pelo meu pai, que fazia as suas tarefas e ainda ajudava a cumprir com as tarefas da mãe, em termos de carregamentos de cacau, capinas, etc. São coisas que me marcaram muito. Relativamente a esse trabalho na roça, também contavam muitas histórias? Na roça também eram só contratados? Não, as roças tinham estruturas de funcionamento muito complexas, né? Havia, por exemplo, em termos havia gente especializadas, pessoas especializadas e as pessoas que faziam trabalhos normais do campo, da agricultura, e grande parte deles havia aquela coisa que se chamava formas da agricultura, não é? Era forma com o seu capataz, com o seu feitor, e enquanto logo de manhã as pessoas tinham que formar, tinham que receber a agenda de serviço, depois iam, trabalhavam. Na altura ainda recordo que as pessoas ainda comiam no mato, algumas delas tinham aquilo que se chamava ração. Ração é que havia pessoas que cozinhavam, levavam a comida para o mato, com um feitor, com um capataz. O feitor normalmente andava de cavalos, com um moleque atrás que era um menino que cuidava dos cavalos, etc. E, portanto, o trabalho era um trabalho um bocado pesado, não é? Era pesado. Portanto, os patrões tinham os seus objetivos, não é? Que era de ter maior rendimento por causa dos momentos áureos do cacau, não é? Então, o cacau era um ouro. O cacau era mesmo um ouro. E na altura nós ainda apanhávamos chicotadas por ter comido um cacau. Os nossos pais eram penalizados por causa dos meninos que nós, quando comíamos cacau, éramos penalizados, e os pais também. Porque o cacau era muito bem protegido, não é? Em termos económicos. Porque o seu valor na altura levava digamos, não digo colonos, os patrões a terem muito cuidado e atenção com a produção de cacau. E dormiam onde? Bom, nas sanzalas normalmente havia aquelas sanzalas, as sanzalas onde estavam os trabalhadores, né? Viviam os trabalhadores, e depois uma das coisas que se notava, havia tarimbas. Tarimbas eram onde viviam os moçambicanos que eram solteiros. Depois havia a zona onde estavam as pessoas mais especializadas, que eram os carpinteiros, os pedreiros, etc. E também havia a zona onde estavam os casados. E as casas tinham as divisórias não eram divisórias completas, eram divisórias assim a uma altura de 1 metro e pouco. Era simplesmente para criar uma barreira, não é? E num quarto de menos que 3x3 vivia uma família com poucas coisas, não havia grandes coisas em casa. Nós temos um colchão, na altura os colchões até eram de sacos, né? Eram de sacos de juta, em que nós ainda usavam palha de milho ou palhas das bananeiras para como os colchões, né? E o que é que comiam para além do cacau? Nós está a falar do quê? Os alimentos normais. Alimentos e pratos. Os pratos, olha, na altura, uma das coisas que nós comíamos era fuba. Era fuba. O que é fuba? Fuba era farinha de milho, porque em São Tomé
em Santo Tomé quase que não se produzia alimentos. Os alimentos em Santo Tomé, estou a falar da era colonial, né? Nós da roça vivíamos os alimentos vindo de Angola. Era o milho, né? Era a base do milho, feijão, na altura era mais o feijão macunda, não é? Feijão macunda, muito milho, que era farinha de milho. Uma vez ou outra, já na minha geração, ainda comíamos um bocado de arroz com feijão, que nós chamamos arroz pintado ou rancho. E bananas cozidas com peixe, peixes salgados, e de vez em quando apareciam umas pessoas que ainda apareciam na nossa a vender o voador, o nosso mais pombo, ainda comíamos um bocado. Depois dessa era colonial, como é que assistiram ao processo de independência? O processo de independência, bom, primeiro é a luta pela independência, não é? A luta pela independência foi uma luta, mesmo luta. Na altura, é verdade que nós na altura não tínhamos a luta armada, mas a juventude na altura, que eu ainda não tinha idade do adulto, mas na altura devia ter meus 14, 15 anos, e portanto nós, na juventude, nossa era, também contribuímos para a independência, porquanto fomos mobilizados pela associação cívica. Houve até manifestações em que os estudantes, na altura, os alunos, também participamos. Houve até reuniões que era denominado RGA, Reunião Geral dos Alunos, em que os alunos fizeram greve para expulsarem os professores, manifestarem pela independência. Na altura, inclusive, nos ensinaram os hinos. Houve um hino pela independência. O hino era independência total, Sacoaco Povo Mexer. Portanto, nós aprendemos os hinos e o hino da altura, da luta pela independência, e, portanto, nós demos uma boa contribuição. E ao lado da associação cívica, e que posteriormente foi considerado pró-MSTP, não é? Era uma organização, uma associação bastante dinâmica, que contribuiu de certa forma para a independência. Logo, quando atingimos a independência, a juventude, a OMSTEP, e o partido em si, que era o único, não é? Que era designado o único legítimo representante do povo santo-tomense, o MSTP. Então, criou um ambiente para o funcionamento do país, embora na altura houvesse déficit de quadros técnicos. Houve ainda muita dificuldade em termos de quadros técnicos. Os professores, havia insuficiência em termos de quadros para a educação, insuficiência mesmo nas empresas agrícolas estatais, que foram nacionalizadas na altura, né? Após a independência. Poucos meses depois foram nacionalizadas grande parte das grandes companhias agrícolas. E logo essas nacionalizações não havia quadros suficientes. Então, alguns quadros estavam mais evoluídos em termos de conhecimentos, foram adaptados à gestão dessas empresas, né? E com certeza, ainda naquela altura, ainda vivíamos de alguns recursos deixados pela colonização. Mas, posto alguns anos, tinha as suas infraestruturas, não é? Tinha as infraestruturas, tinham ainda alguns recursos, digamos, económicos, digamos, mesmo as roças ainda produziam, não é? Produziam, tinham a parte pecuária, tinha a componente agrícola em si, que ainda os cafezais ainda
estavam em produção, não é? Os secadores, todas as infraestruturas para tratamento, conservação, etc., ainda estavam na sua plena funcionalidade, não é? E depois com o desenrolar, o período da independência, após a independência ainda, passamos por uma crise importante, que é uma crise económica. Uma crise, houve uma seca, e depois a baixa quebra do cacau, do preço do cacau no mercado internacional. Nós vivemos algumas dificuldades, embora tivéssemos tido alguns apoios externos, né? Os nossos parceiros de desenvolvimento internacionais também puderam dar as nossas mãos, porque na altura o sistema político, o sociopolítico, digamos, era um sistema totalmente diferente ao do colonial, em que nós tínhamos os grandes parceiros internacionais, a Rússia, Cuba, a China, alguns países do leste, não é? Que na altura nos apoiou, que em alguns aspectos foram parceiros importantes, porque hoje a grande parte dos quadros que temos, está a ver, quadros técnicos, são indivíduos formados nesses países, que de certa forma esses indivíduos formados trouxeram alguma qualidade, alguma capacidade para o desenvolvimento do país. E considera que esses quadros voltaram e conseguiram encontrar, portanto, uma função mediante aquilo em que se tinham formado? Inicialmente sim, grande parte, porque havia, ainda naquela altura, pelo menos digo até os anos 90, ainda o Estado funcionava, para ser, o Estado funcionou em termos de administração pública, o que hoje encontramos dificuldades. Devido, é verdade que algumas mudanças políticas tinham que acontecer e terão que acontecer mesmo, mas não houve muito cuidado em termos de gestão do país. A governação desmoronou-se um bocado, descarrilhou-se um bocado, não é? E hoje temos algumas consequências, estamos a sofrer algumas consequências, apesar de termos ganho por um outro lado. É verdade que algumas paredes caíram, mas ganhamos por outro lado. De igual modo, como digo, por exemplo, muitas pessoas lamentam não termos, dizem que não deveríamos ter a independência. Não, a independência, de certa forma, trouxe-nos algumas coisas. Uma das coisas importantes que a independência nos trouxe foi, por exemplo, nós, hoje, praticamente, podemos considerar que quase que não existe analfabetismo no nosso país. Foi um dos ganhos da nossa independência. A independência. E, de algum modo, com as mudanças políticas dos últimos anos, a partir dos anos 90, nota-se que há mais liberdade de expressão, o poder não se concentra num grupo, o poder é distribuído, é alternado, e depois, com a alternância de poder, tem havido estímulos para que algumas coisas se façam. Para que algumas coisas se façam, e assim ganhamos por um lado. É verdade que o processo de mudança de um país não se faz em 50 anos como muitos nós pensamos, né? É uma coisa que leva anos, porque isto tem muito a ver com mudanças de mentalidade, processo de educação, instrução do povo, e isto pouco a pouco vamos ganhando, porque na medida que vamos ganhando nível de instrução, educação,
vamos tendo maior consciência e percepção daquilo que deve ser um país, aquilo que temos que ser, aquilo que tem que ser a nossa conduta para que o país seja bom, seja melhor para nós. Nesse processo de nacionalização e depois transformações políticas, queria só perguntar mais uma coisa relativamente, e uma vez que os seus pais foram contratados, como é que viu ou experienciou o processo, por exemplo, do parcelamento da terra? Cada pessoa, e acredito que isso tenha sido um ponto de viragem fundamental, o agricultor passou a ter uma parcela e a usufruir do cultivo de terra. Portanto, como é que assistiu, e uma vez que também se envolveu na luta política, como é que acha que se fez essa transferência das terras? Não, mas essa transferência foi uma transferência que o Estado viu-se obrigado a fazê-lo. Penso eu ter sido também sob pressão, porque o Estado tinha que encontrar saídas. Houve um período em que o cacau, o café, foi desvalorizado. Houve uma desvalorização a nível internacional da bolsa do cacau. E os trabalhadores agrícolas trabalhavam meses e meses sem salários, porque não tinham como, o Estado não tinha saídas para poder compensar ou pagar os salários dos trabalhadores. E eram muitos meses que o Estado viu-se obrigado até a pedir apoios para manter as roças vivas na altura, através do apoio do PAME. Que era um programa alimentar, não é? Alimentar, para poder subsidiar os trabalhadores. Então, o Estado tinha que encontrar uma saída. Uma das saídas foi através do apoio, ajuda do Banco Mundial. E o Banco Mundial tem suas regras. Uma das regras, com certeza, que se impôs foi a distribuição, a privatização, que talvez já faria sentido o Estado voltar atrás, passar a entregar as terras, para que elas cultivassem, não só, mesmo alguns bens da economia, bens económicos, foram obrigados a serem alienados, não é? Privatizados, de forma que elas pudessem ser rentáveis. E na agricultura isto aconteceu. Portanto, daí que surgiu o grande projeto para a distribuição das terras, em que houve normas, estabeleceu-se leis para a distribuição das terras. Entre essas leis, uma das coisas que se estabeleceu era a distribuição por modelos de grandes empresas, médias empresas, pequenas, e agricultura familiar. A agricultura familiar são essas parcelas, pequenas parcelas, mais para a subsistência das famílias. É verdade que, na altura, quando se distribuiu essas terras, devia-se estruturar melhor, encontrar melhor mecanismo para que os beneficiários das terras fossem melhor acompanhados e apoiados. Isto não aconteceu. Portanto, algumas pessoas ficaram a derivas, receberam as terras e ficaram a derivas. E como alternativas, as pessoas tinham como recurso cortes de árvores, as pessoas não tinham as casas em condições com o nível das famílias, os agregados familiares. Então, as famílias que foram crescendo e as pessoas tinham necessidade de ter casas,
a ampliar as casas para poder ter melhor conforto familiar, então foram abatendo árvores e depois o que aconteceu? As pessoas ficaram, depois de esses recursos esgotarem-se, ficaram à deriva. Não tinham mercado, não tinham um mercado, não tinham uma estrutura nas roças que pudesse absorver a produção, a segurança alimentar também. Se calhar também faltou qualificação. Não? Qualificação, pois, estou a dizer, tudo a estrutura para que se pudessem ser acompanhadas e apoiadas. E foi por isto que, após alguns anos, surgiram alguns projetos que julgo ter sido projetos importantes. Eu ainda recordo que houve um projeto que foi de luta contra a pobreza. Depois surgiu outro projeto que era para a PENAPAF, para a PAF, de apoio aos pequenos agricultores, que pouco a pouco foram entrando, que hoje resulta da grande cooperativa de cacau, que é a SECAB, a SECAC 11, da Pimenta, e a cooperativa de café, instalada hoje em Monte Café. Portanto, esses acompanhamentos chegaram muito tarde. Talvez se tivessem chegado na altura da distribuição das terras, as coisas tivessem sido melhores. Os resultados teriam sido melhores com as transformações, as mudanças que se pretendeu dar, a viravolta que se pretendeu dar na nossa economia agrícola. Vamos então perceber como é que o Sr. Luís vem parar aqui à cooperativa. Frequentou a escola, não é? Assim, eu de carreira sou professor. Fui professor, mas eu sou uma pessoa, independentemente de ser professor, sou um indivíduo, eu sou um indivíduo muito ligado às roças. Está a ver? Sou um indivíduo rural, uma pessoa rural, e por ser uma pessoa rural, tentei, mesmo estando na área onde estive, era um apaixonado em saber mais da agricultura, conhecer mais, porque na era colonial havia uma escola alimentar agrícola e eu fiz parte, e aquela escola tinha um regime internato em que nós fazíamos uma parte do ensino normal. Num período, outro período, tínhamos que passar por várias áreas da agricultura, e ali ganhei alguma paixão e gosto mesmo pela agricultura, e então fui acompanhando, e depois ainda trabalhei numa escola agrícola, ainda voltei a trabalhar num sector ligado à conservação do parque, o Parque Obo, e daí, pelos conhecimentos, tive a oportunidade de também participar num concurso público, em que eu fui aceito a dirigir uma fileira, que é a fileira de café. Em que ano é que... Foi em 2010, foi o ano em que se começou a reestruturar os agricultores de café que andavam à deriva, através do projeto PAPAFPA, e logo eu, como chefe da feira, contribuí para orientar, fui o orientador dos agricultores para que se criasse uma cooperativa com apoios do governo santomense através do financiamento do FIDA. Então daí que nós estruturamos a cooperativa, que na altura eram por volta de 6 associações que conseguimos formar, através de uma equipa técnica, não é? Em que eu fui responsável, e conseguimos formar a cooperativa, que na altura a ambição era mais exportação, mas depois, com o andar das experiências e o tempo, fomos aprendendo, não é? Fomos aprendendo com as lições,
da própria vida da cooperativa e acabamos por encontrar novas estratégias e por inerência da própria necessidade do projeto, na altura que ainda passou a ser o PAPAC. Então, Em que ano é que foi em 2016, 2014, 2016, então o projeto viu-se obrigado de lançar um concurso público para a criação, para a admissão de um diretor executivo, que fazia todo sentido as cooperativas, ter uma estrutura de gestão. Então, essa estrutura de gestão que compreendia um diretor executivo, um contabilista e todo um leque de pessoas que pudessem fazer uma gestão dos recursos e também orientação daquilo que era a produção, comercialização dos produtos da cooperativa. E foi daí que eu comecei a trabalhar como diretor executivo da Secafeb. Mas quando referiu que a cooperativa começou em 2010, 2010. ou seja, exatamente era o objetivo do projeto, não é? Sim. Esses técnicos que referiu intervinham no governo, nas estruturas agrícolas, esses técnicos vinham de onde? Vieram fora? Os técnicos que na altura faziam parte da equipa de projeto, não é? A equipa de projeto eram devidos também que foram recrutados mediante um concurso público, que logo foram formados, foram capacitados para levarem a cabo as tarefas que eram designadas, não é? Então, nós ainda tivemos assistências técnicas internacionais para podermos também reforçar as nossas capacidades, em prol daquilo que eram os objetivos da própria cooperativa. Quando a cooperativa foi criada, quantos agricultores é que estavam associados? Estavam associados por volta de 250 agricultores. E neste momento, com o crescimento da cooperativa, nós agora estamos por volta de 660 por aí. Quais foram os principais desafios que, desde que a cooperativa foi criada, enfrentou? Problemas com os agricultores? Foi fácil? Por um lado, esse crescimento, não é? Bom, tivemos imensos desafios. Um desafio, logo no início, foi da aceitação dos agricultores, porque nós, em São Tomé, devido a alguns problemas, alguns constrangimentos de ordem sociopolítica, as pessoas já não estavam a acreditar em ninguém. Então, quando começámos as nossas primeiras reuniões, as pessoas até manifestavam-se um pouco cético a esses objetivos. Será que isto vai dar? Quantos já passaram por aqui que nunca resultaram? Quantos projetos já passaram que nunca deram continuidade, que desapareceram, etc. Isso foi a primeira dificuldade, não é? Outra dificuldade que nós tivemos foi de encontrar um parceiro, na altura tínhamos um parceiro internacional, comercial, não é? Um parceiro comercial, de origem francesa, que comprava nosso produto e que o nosso produto
era comercializado em França a um bom preço, devido à sua qualidade, não é? E logo, nós nunca tivemos grandes margens para a nossa sustentabilidade com a nossa comercialização de exportação. E então, um dos grandes desafios foi de convencer as pessoas que nos financiaram, as pessoas que estão à volta de nós, a mudança de paradigma para transformação de produto a nível local. O mercado local, que praticamente foi um mercado que de certa forma não existia, porque nós, a nível local, consumimos mais o café importado do Delta, etc. E, portanto, nós ali a nível local, encontramos algumas dificuldades. Uma das dificuldades era mesmo no processo de transformação, os meios técnicos para podermos transformar um café, tratar um café com qualidade, para que pudéssemos convencer a nível local o consumo do nosso produto, que de certa forma foi um produto que já tinha ganhado uma imagem altamente degradada, talvez aquilo que era, porque muita gente já manifestava que o café feito em Santo Tomé já não era de boa qualidade. Então, um dos grandes desafios foi o de nós resgatarmos a qualidade, o bom nome do café Santo Tomé. Portanto, nós, com tudo que aprendemos ao longo desse percurso do projeto, nós podemos resgatar, de facto, esse bom nome. Voltar a ter um café de qualidade, que fosse um café competitivo a nível local e também para aqueles que pudessem também levar o nosso café nas suas malas de Santo Tomé para o estrangeiro, não é? Pudesse mostrar o nosso café com outra qualidade, com outra imagem. Foi um grande desafio. E outro grande desafio foi de manter a cooperativa. Depois de 2018, em que nós deixámos de ter o projeto de apoio do PAPAC, Compran, etc., em termos de funcionamento, foi um grande desafio. Um grande desafio porquanto nós inicialmente, quando começámos, não conseguimos comprar uma lapiseira, não é? Uma lapiseira para o nosso funcionamento. E foi uma grande coragem nós fazermos gestão disto apertado, que hoje já conseguimos pagar as nossas despesas, pagamos salários, não temos dívidas com ninguém, porque na altura nós nem tínhamos dinheiro sequer para poder cumprir com as nossas obrigações em termos do pagamento aos nossos produtores através da nossa tesouraria. Mas hoje, minimamente, já os temos. Não como nós queremos, mas pronto, já conseguimos, que foi um grande desafio, de facto, uma grande coragem. Está a ver? Temos que suportar estas despesas até que pudéssemos conseguir equilibrar-nos, não é? E outro grande desafio foi o período mundial que nós vivemos, a crise do Covid, que nos trouxe grandes dificuldades em termos de funcionamento da nossa cooperativa, porque não havia clientes, não havia gente a comprar, tudo parado. Da qualidade que tinha referido, portanto, o café de Santo Tomé tornar-se e ser visto como uma marca de qualidade, acha que a certificação biológica teve, por exemplo, um papel importante? Sim, porque de certa forma a certificação biológica é um dos garantes, não é? É um dos garantes da qualidade, porque primeiro é que isto vem salvaguardar a boa saúde, não é?
boa saúde da população, na prática agrícola e também ao consumidor. Portanto, isto para mim é fundamental, está a ver? Para o valor, para darmos um valor acrescentado ao nosso produto. Porque o nosso produto já não será o produto da bolsa, mas sim produto de qualidade, um café com um padrão especial, já não é o café vulgar, está a ser, portanto... Quando é que obtém essa certificação biológica? Isto é anual, todos os anos. E essa certificação existiu desde a fundação da cooperativa? Sim. Inicialmente com apoio externo, com apoio do projeto, mas hoje nós assumimos a responsabilidade em pagar a certificação anual, que não é barato, mas pronto, fazemos. Mas acha que compensa, portanto, o pagamento dessa certificação, que tenha um custo, compensa relativamente ao mercado que o acolhe? É melhor remunerado, pressuponho? Não digo que seja melhor remunerado, mas sim que seja, já ajuda-nos a equilibrar as nossas contas. Ajuda-nos a equilibrar as nossas contas, porque o valor que pagamos é elevado, não é? Elevado. Relativamente ao comércio justo, também um ponto que referiu foi a questão da remuneração aos agricultores, que foi sendo um pouco difícil, não é? Face às oscilações do comércio do cacau. Neste momento, em que situação nos encontramos? Não, nós temos sido sempre, está a ver, a nossa prática sempre tem sido um comércio justo. Nós pautamos pelo comércio justo, quando falamos a todos os níveis. Nós, não sei se deu por conta que, aliás, não sei se chegou a entender como é que vendemos o nosso café, não é? Nós somos, no nosso mercado, somos produtores de café de qualidade, mas que vendemos a um preço acessível. E depois, outra coisa é que nós, aos nossos agricultores, pagamos a um preço justo. E quem tem estado a ditar os preços, está a ver, em função daquilo que são os nossos planos de negócio, são os agricultores. São os agricultores que numa assembleia propõem aumento de preço ou manutenção de preço. Portanto, nós nunca impomos os preços. São os agricultores que dizem, olha, vamos aumentar o preço e que nós analisamos, fazemos as nossas contas, se achamos justo, então vamos pagar os agricultores para que eles se sintam felizes, sintam-se bem, sintam-se realizados com a produção de café. Neste momento, qual é a percentagem de transformação do café? É total? Portanto, como é que descreve o processo? Não, o café normalmente eles entregam, o racho é no café arábica, produzimos café arábica e café robusta. O racho do café arábica são por volta de 5,5, 1 kg de café arábica cerejas, corresponde, aliás, 1 kg de café seco corresponde a 5,5 kg de café em cerejas arábica. E o robusta são 4 kg, né? Café em cerejas para 1 kg de café seco. Portanto, depois, quando sofrer algumas transformações ainda a nível de torrefação, etc., ainda vai sofrer algumas percentagens de descontos. Portanto, nós tentamos sempre para atuar pelo bom preço e também pagar os nossos produtores a um preço justo. A maior parte desse café é vendido em grão, é moído, como é que é? Bom, nós temos uma diversidade de clientes,
Portanto, a nível interno vendemos moído, em grão, torrado. Temos clientes que ainda pedem-nos café em grão, em pouca quantidade, para exportação, mas pouca quantidade. E então grão green coffee, ainda vendemos green coffee, mas em pouca quantidade, porque conseguimos ainda vender a nível local. Bem. Face à produção, qual é a percentagem que exportam? Atualmente, bom, há alguns anos atrás, eram por volta de quê? 80%, quase 90%. Hoje, posso dizer que 95% é vendido a nível local. Agora, a nível local, eu não quero dizer que não exportamos, nós temos outra forma de exportação, né? Por crescimento do turismo, os grandes consumidores, como por exemplo o Museu do Café, que é um dos nossos grandes parceiros, o Museu do Café, que é mesmo em Monte Café, está mesmo situado ao lado, portanto absorve uma boa quantidade do nosso café para os turistas. Então é uma outra forma de exportarmos, né? Os turistas levam nas suas malas. Esse fenómeno do turismo é recente ou desde 2010 que já... Não, o turismo, Santo Tomé, mesmo na era colonial, já havia tendência, não é? Já havia um grande projeto português para que Santo Tomé se convertesse num país de turismo. Mas depois, devido a alguns constrangimentos, não ganhou a dimensão que se deveria, que se pensava. Mas depois, nesses últimos anos, tem-se notado um crescimento do turismo. E o turismo tem sido um dos pilares importantes para o desenvolvimento de Santo Tomé. E cada vez nota-se que aqui a Roça Monte Café tem sido um dos sítios bastante visitados pelos turistas, não é? Em que essas visitas também têm trazido outras vantagens transversais, como dar emprego às pessoas, o consumo da nossa produção, e também tem estado a estimular a diversificação de produtos a nível local. Neste momento, a cooperativa tem os 600 agricultores, tem um diretor executivo e que mais pessoas fazem parte da direção? Bem, a nossa estrutura de funcionamento é assim, primeiro é que temos, no nosso organigrama, temos o poder maior, que é a Assembleia Geral, não é? A Assembleia Geral em que normalmente estão presentes os agricultores representantes de associações. Logo temos um conselho de administração com um presidente, seu secretário, e tesoureiro, e o conselho fiscal da cooperativa. Abaixo do conselho de administração está uma direção executiva, em que está um diretor executivo, está um gestor, que é um indivíduo que tem que vir mais com as contas, bases de dados, etc. Um sector comercial e um sector para transformação, tratamento do café, em que nós até consideramos sector de qualidade, com um responsável de qualidade, e o sector do campo, que estão inseridos alguns sociotécnicos, agricultores, com alguma mais experiência, que dão assistência aos outros. Inicialmente tínhamos um responsável técnico, que é um indivíduo com um nível de conhecimento, capacidade mais elevado, um técnico formado na área agrícola, que deveria fazer a gestão da equipa agrária. E é assim que nós temos de funcionar, não é? Pois ainda temos as pessoas que trabalham nesses sectores,
que são por volta de 30 efetivos e de vez em quando atingimos até entre 40 e 50 pessoas em função da produção, que são indivíduos que trabalham no centro para lavagem, tratamento do café. Que dificuldades é que tem encontrado na Assembleia Geral? Bem, na Assembleia Geral nunca temos tido dificuldades. É verdade que a Assembleia normalmente é uma Assembleia democrática, em que as pessoas devem dar as suas opiniões, dar o seu palpite, dar as suas ideias, e as ideias de vez em quando são confrontadas, está a perceber? Devem ser debatidas e sempre tem havido consensos, em termos da Assembleia. Por isso nós nunca deixamos fazer as assembleias ordinárias e extraordinárias para informação, as eleições, etc. E, portanto, até agora não tem havido grandes problemas. Mas nessa Assembleia define-se o preço a pagar ao agricultor, certo? E define-se a presença de técnicos ou não. O que é que se define? Bem, no momento nas assembleias, discute-se as grandes linhas políticas da cooperativa, não é? Por exemplo, se tivermos que mudar o estatuto, se tivermos que fazer um regulamento, se tivermos que tomar alguma decisão que seja decisão mais de ordem organizativa e política, então tomamos na Assembleia. Isto varia muito, não é? Varia. Por exemplo, a mudança de preço é uma coisa que briga com todos. Então, pode-se debater ou apresentar propostas para alteração ou não. E não só, outra coisa é também uma forma de passarmos as informações, dar a conhecer aos associados do estado da cooperativa, digo mesmo em termos das contas, do plano de atividades, e também discutimos grandes problemas da cooperativa. Nestes últimos tempos, quais são os maiores problemas da cooperativa? Bem, um dos grandes problemas que enfrentamos em termos de gestão tem sido com fundo de manejo. É sempre necessário termos um fundo de manejo para poder sofrer as dificuldades da tesouraria para pagamentos dos agricultores na altura da colheita, etc. Outra dificuldade, temos tido alguns concorrentes, né? Alguns concorrentes que de vez em quando até levam uma parte da nossa produção através de um ou outro membro ou agricultor que são menos fiéis à cooperativa. Isto tem sido uma das dificuldades. E outra dificuldade que não depende de nós, depende mesmo da natureza, é a mudança climática. Isto tem estado a afetar grandemente a produção da cooperativa e não só, também afeta a gestão, porque normalmente nós programamos colheita. A colheita tem o seu período próprio em que nós programamos, mas dos últimos anos não tem estado a acontecer como programamos, porque enquanto contamos com a colheita, num período a colheita não acontece, esse período o que acontece aparece em floração que não é no período próprio, e depois da colheita isso depois cria transtorno em termos de produção e os cafezeiros não produzem, está a ver, a tempo que nós precisamos. E, portanto, isso tem sido um dos grandes problemas, as mudanças climáticas. Quando refere mudança climática, o maior problema são as tempestades, a ocorrência de chuvas? Não, porque normalmente a mudança do clima, por exemplo, agora estamos na Gravana, não é? Estamos num período seco, mas nota-se que está a chover. Chove um bocado, não é?
E quando chove, de vez em quando, os meses em que nós contamos que vem haver muita chuva, não era chuva. E chuva aparece de repente, quando chove, chove de verdade, que depois causam danos, etc. E nós aqui em Santo Tomé, nossa agricultura não é uma agricultura com algumas... Não temos seguros, está a ver? Não temos seguros e isto tem sido um grande problema. Esse fundo de maneio que referiu serve para, por exemplo, estamos aqui muito próximo da Escola Básica de Monte Café, serve para financiar a escola. Como é que funciona aqui a dinâmica escolar, o museu? Bem, o museu, em princípio, ela quando foi fundada, foi criada, surge como um dispositivo para desenvolvimento da comunidade. Desenvolvimento da comunidade, digamos, no sector do turismo, também sobre o aproveitamento daquilo que é a produção de café, para a criação de empregos, etc. Não é? E tem sido útil, porque nós, da SEC Café, no princípio, como participamos, pelo menos na montagem do museu, no arranque do museu, em que estabelecemos uma parceria, portanto, o nosso café é vendido no museu e tem estado a vender bem, e essa relação entre a SEC Café e o museu tem sido intrínseco, que para nós vem valorizar digamos, o Monte Café. Tá vendo? É nós que produzimos, eles que vendem, os turistas que vêm a propósito do museu, e portanto isto tem sido um sucesso, não é? O museu existe desde quando? O museu deve 2016, 17 por aí, não tem mais, pronto, foi um espaço para tratamento de café, com algumas máquinas antigas, que depois foi transformado num museu. E portanto, gozou de um financiamento externo para a sua reabilitação. Esse financiamento internacional? Internacional foi do PNUD na altura, foi do PNUD e a Direção de Turismo, portanto, e hoje ela tem estado a funcionar em pleno, e julgo tem estado a satisfazer aquilo que é as necessidades das pessoas que visitam Monte Café. E a escola? Também E a escola? Bom, a escola, portanto, os meninos estão frequentando a escola, são os meninos, grande parte, filhos e netos dos nossos agricultores. Portanto, sempre que houver necessidade, nós apoiamos, na medida que for possível, nós apoiamos. Porque uma das funções da cooperativa é também social, não é? E, portanto, sempre que for possível, apoiamos. Há essa ligação entre a nossa escola, a nossa cooperativa e a escola. Relativamente à reserva da biosfera, está a par da classificação da ilha de Santo Tomé, da classificação da ilha de Santo Tomé à reserva da biosfera? O que é que ouviu falar? De onde é que ouviu falar sobre isso? Então, sobre a reserva da biosfera, portanto, nós temos uma noção, tenho uma noção, por causa temos já uma experiência no Prisco, não é? Que é parte integrante de Santo Tomé e Prisco. Portanto, julgo Santo Tomé merecer também esta classificação pela sua dimensão, está a ver, a dimensão do endemismo que nós fizemos, depois por ser um arquipélago com características, as suas características próprias, específicas, penso que Santo Tomé merecer essa classificação. De que forma é que acha que vai beneficiar a cooperativa dessa classificação? Bem, uma das coisas que penso é que hoje em dia
penso que a nível do mundo deve e tem havido preocupação no que diz respeito ao meio ambiente. Quando digo meio ambiente, tudo que seja a flora, a fauna, tudo que é natureza, também é uma riqueza, não é? E sendo essa riqueza, com certeza, todos quererão usufruir dela. E sendo uma reserva da biosfera, com certeza, com a taxa de endemismo que temos, a nossa peculiaridade, com certeza as pessoas irão se interessar mais em visitar São Tomé. Então, o turismo estando desenvolvido, o turismo sendo um turismo sustentável, com certeza poderá interessar cada vez mais as pessoas a visitarem logo, sendo o turismo uma fonte de renda para São Tomé. Com certeza, nós, da Secafé, também iremos beneficiar, porque o nosso café é vendido, como já tinha dito, em grande parte para os turistas. E, portanto, e não só, não digo só nós do Secafé, mas digo a nível geral, nós, de São Tomé, podemos beneficiar de uma forma transversal. Podemos beneficiar não só em termos financeiros, mas também a partilha conhecimentos, conhecimento com as pessoas, quando nós interagimos com as pessoas, como estou a interagir agora consigo, portanto, estou a aprender e, portanto, essa aprendizagem poderá levar a São Tomé a um bom patamar, digamos, de qualidade de vida, que seja social, económica e também ambiental. Sente que da parte do governo e das políticas ao nível nacional têm ajudado não só para a questão da reserva da biosfera e têm acompanhado as atividades como deviam, os trabalhos da cooperativa? Não, porque acho que sim, porque o governo é um dos primeiros parceiros da cooperativa, não é? Aliás, nós quando começamos, aliás, grande parte das coisas que temos foram financiadas pelos projetos do quadro de cooperação entre o governo e algumas instituições internacionais. Portanto, com certeza, o governo terá que estar dentro de nós. Portanto, e nós também, a cooperativa, fazemos parte do governo. Porque se nós estamos imbuídos de mais que 600 pessoas, que estaremos a falar de 600 famílias, quer dizer que temos muita gente à volta. Então, obrigatoriamente, nós teríamos que estar ligados ao governo, também, seja que for o governo, temos que estar ligados a eles. Aliás, eu penso que as cooperativas hoje já devem fazer parte do sistema do Ministério da Agricultura. Portanto, o governo terá que acompanhar sempre. Aliás, sempre recebemos visitas dos nossos governantes para poderem fazer o seguimento das atividades em curso e também eles tratam as bases de dados, nós enviamos bases de dados para eles que eles pedem e quer dizer que eles estão informados do que acontece na nossa cooperativa. Relativamente, nós terminamos sempre com uma questão. Para si, o que é ser santomense? Ser santomense é um motivo de grande orgulho, por isso nunca, até agora, nunca pensei noutra nacionalidade, porque as pessoas, inclusive, sabe, pela origem, não é? Como disse atrás, eu venho de origem cabo-verdiana e moçambicana e também nasci na era portuguesa. E as pessoas dizem, por que nacionalizaste os irmãos? Tenho irmãos que nacionalizaram, mas eu nunca vou nacionalizar. Por quê? São Tomé, para mim, não sou capaz de trocar São Tomé por nada. Está a perceber? Eu, talvez, se um dia
tiver que emigrar, será por uma questão de saúde, um outro problema qualquer, familiar, não é? Mas por enquanto, eu sou santomense, santomense sou eu. Isto é uma coisa que não... Eu sou um indivíduo que na alma tenho Santo Tomé, não posso deixar Santo Tomé, não posso esquecer nem trocar Santo Tomé por nada. Por nada. Por nada. Abaixo da pobreza, abaixo das dificuldades, é o meu Santo Tomé.